Vamos ver aqui o jogo da Macaca. Perdeu para o Cascavel 1-0. Veja aí. Nada melhor do que uma classificação para esfriar os ânimos após uma derrota dolorosa para o maior rival. E a Ponte Preta tinha essa chance contra o Cascavel pela primeira fase da Copa do Brasil. Na beira do campo, Ivo Sec no lugar de Gilson Kleina. E dentro das quatro linhas, uma formação diferente da que vinha sendo utilizada nas últimas partidas. Mas essa mudança não surtiu tanto efeito. Jogando apenas no contra-ataque, a Macaca viu os donos da casa dominarem toda a primeira etapa. Com 30 segundos de jogo, o primeiro susto do Cascavel. Aos 22 minutos, o primeiro dos 3 gols anulados do Aurinegro. Léo Itaperuna estava em posição irregular antes de desviar para o gol de Igor Vinhas. O camisa 1 também salvou a Macaca nesse cruzamento perigoso de Doca. E na segunda bola na rede, mais um impedimento do ataque aurinegro. Dessa vez, Carlos Henrique estava à frente da zaga pontepretana. E de tanto insistir, o Cascavel abriu o placar. Lucas Oliveira, de cabeça, deu o toque para Giareta, também de cabeça, fazer o primeiro no Estádio Olímpico. E dessa vez, sem impedimento. Do Cascavel! A torcida e a força. As únicas chances da Ponte no primeiro tempo foram com Leonaldi nesse chute de fora e com Fecinha após essa bela jogada. Na etapa final, a Macaca até mudou a postura, mas quem assustou primeiro foram os donos da casa. Na chance mais clara da Macaca, Ribamar parou nesse milagre de Douglas Marques. O gol anulado pelo lado da Alvinegra foi já na reta final. O árbitro assinalou falta de ataque de Léo Santos e o gol contra não valeu. E os gols anulados não acabavam. Logo na sequência, o assistente marcou mais uma posição de impedimento em mais um possível gol do Cascavel. Depois disso, a Ponte foi para o tudo ou nada e só conseguiu ganhar um cartão vermelho já nos últimos minutos. Fabrício foi expulso pelo lado da Macaca e Echeverria pelo Cascavel. Final de jogo no Olímpico e mais uma eliminação precoce da Macaca na Copa do Brasil. Bom, Júlio Nascimento, eu começo com você. Primeiro vamos falar aqui da eliminação da Macaca. O que você escreveu lá no portal carlosbatista.com.br. Derrota 1-0 para o Cascavel. Pois é, Batista, a quarta derrota consecutiva, né? Um momento conturbado da Ponte Preta. Primeiro porque são 4 derrotas e nesse pacote uma derrota em derby, uma eliminação de Copa do Brasil na primeira fase. Isso pesa muito para um planejamento. O Hélio dos Anjos vai ter muita dificuldade, né? E o jogo ontem demonstrou isso. Cascavel foi infinitamente superior, tendo um time limitado, mas um time que tem uma cara, né? Tem um conceito, tem um modelo de jogo, né, Batista? O Tcheco, ele se mostra um técnico muito promissor, porque mesmo com todas as limitações do Cascavel, a gente observava ali um time organizado em muitos momentos do jogo e que poderia ter tido uma vantagem maior, até merecia, porque teve pelo menos um gol mal anulado, outro discutível, outro gol foi bem anulado, então foram 3 gols anulados, o que mostra muito do volume que esse time paranaense teve ontem na partida. E discordo totalmente do Ivo Sec sobre quando ele fala que o segundo tempo a Ponte dominou, a Ponte foi melhor. Não foi, não. Acho que o Cascavel conseguiu ser dominante durante todo o jogo. A Ponte não ofereceu nenhum risco ao time paranaense. Jogava pelo empate e mesmo assim não conseguiu o resultado, Batistão. Bom, Gregor, você na transmissão já falava sobre a questão dos gols que foram anulados. Pelo menos um, o terceiro anulado do time do Cascavel, mostrou que o jogador tinha condições legais, né? Totais condições. E, portanto, o Cascavel, além de ter vencido o jogo 1-0, também foi prejudicado pela arbitragem. Foi. O segundo gol anulado gerou muita dúvida, né? Se o atleta participou, não participou. O atleta que faz o gol não estava impedido. Mas o impedimento é dado ali porque tem vários jogadores em condições de impedimento. É o chamado impedimento passivo. Exatamente. O primeiro gol bem anulado pelo lado da arbitragem. Esse aí, ó, esse foi legítimo. É, exatamente. Isso aí é gol legítimo. O cara estava bem atrás. E o gol da Ponte também, viu, Batista? Foi bem anulado. A Ponte teve um gol anulado e, na minha opinião, o Léo Santos fez realmente a falta. Mas o problema, né, Batista, é que ontem, olha, com todo o respeito, tá? Ao Cascavel, muito respeito aí aos profissionais que lá estão, mas não dá, né? Não dá pra Ponte, pelo menos, pô, sequer competiu, sequer jogou de igual para igual. Você ficar dependendo de um jogador apenas, que no caso é o Luca, é muito complicado, né? Mesmo assim,
né? Mesmo assim, o Luca ainda conseguiu dar ali uma oportunidade ao Pedro Júnior, que acabou tropeçando em si mesmo. Uma para o Ribamar, que tentou tirar, mas o goleiro foi muito feliz no lance. Mas é muito pouco. A competitividade para uma partida decisiva, uma decisão que você precisa pelo menos empatar, a Ponte naufragou. Por quê? Porque a limitação técnica não ajuda, porque tem muito jogador aí que não, parece que não está querendo. A evolução. É só você analisar o perfil do time do Cascavel e o perfil do time da Ponte, que teria que ser totalmente ao contrário. A Ponte se impor, a Ponte que está jogando fora de casa, era ela que tinha que se impor, pelo menos propor o jogo. Não ficar se defendendo apenas e criando uma ou duas oportunidades assim, e esperando de um atleta apenas, que no caso é o Luca. O conjunto da Ponte não competiu, não guerreou. Foi para lá e ficou assistindo ao Cascavel, que na minha opinião mereceu o resultado e mereceu sem dúvida nenhuma a classificação. Bom, CH, falando desta derrota, daqui a pouco a gente vai falar também da contratação do Hélio dos Anjos. Mas falando da eliminação da Ponte Preta, se você considera que foi justo o resultado do jogo. Não, foi injusto. O resultado foi injusto. Tinha que ser 3-0 para o Cascavel. Esse é o resultado justo. Né? 2 gols anulados de maneira incorreta. Esse time da Ponte aí, Batista, ele perdeu a vergonha de perder. Perceba os gols que toma, um fica olhando para a cara do outro, como se estivesse num treino. As pessoas aí, esses jogadores pelo menos, eu não tenho percebido isso. Não, eles pararam de se incomodar com o insucesso. Veja quando acabou o jogo, a mobilização desse time aí. Eu falava de mobilização ontem aqui. Não adianta o treinador, você pode colocar à beira do gramado aí o Tite, treinador da seleção brasileira, o Guardiola. Se os jogadores não estiverem mobilizados e querendo, pode colocar o treinador que for na beira do gramado que o time não vai ganhar. Não adianta. Olha o comportamento de atitude desse time do Cascavel. Time humilde, mas muito bem treinado, bola no chão, disciplina tática, todo mundo sabe, do jeitinho dele, dentro da limitação dele. Todo mundo sabe o que faz com e sem a bola. E sabia como enfrentar a Ponte. A Ponte é um jogador aí que tropeçou nas próprias pernas, Batista. Tem jogador que está nesse elenco da Ponte que não tem condição de ficar no banco da Ponte. Então, eu espero que o novo comando chegue espalhando. Eu não acho que vai ter que mudar o elenco inteiro, porque tem um Campeonato Paulista que a Ponte tem que fazer minimamente 12 pontos para escapar. Mas é comportamental o negócio, Batista, além de ser técnico. Então, eu já sabia, acho que boa parte das pessoas aqui na equipe da torcida e com quem a gente conversa na rede social, já esperava esse desastre, mais uma vergonha que a Ponte passou na Copa do Brasil, a sua eliminação. Para mim não foi nenhuma novidade, porque o problema não é só o comando, o problema é o elenco que foi mal montado. 3 jogadores se salvaram, na minha opinião. Léo Santos fez uma boa partida, pelo menos raçudo, determinado. Léo Naldi e o Luca, que jogou de uma maneira diferente, trabalhando como garçom, deu 2 assistências para o Pedro Júnior e o Pedro Júnior deu uma de pombo na praça, né? E a outra assistência foi para o Ribamar. Por favor, desculpe interromper o seu raciocínio brilhante, como sempre. O que seria a atitude pombo na praça? Eu não entendi o que ele falou. Discorra a respeito, por favor. A sujeira que o pombo faz na praça? Com a sua bazuca anal ou não? Entendi. Você foi muito bem nessa, Batista. Então é o seguinte, eu estou sempre falando aqui, né? Vocês não concordam, mas eu estou sempre falando aqui. O jogador tem vergonha de chutar de bico. Eu sabia que ele ia falar isso. Mas é verdade. Porque aí o Pedro Júnior, olha, mas ele tropeçou antes de chegar na bola. É o segundo, estou falando do segundo lance. Ah, do segundo. O primeiro ele tropeçou nas próprias pernas. Agora o segundo, o Luca deu uma bola para ele, chamado passe com açúcar e com afeto. Mamão com açúcar. O pessoal fala muito isso. Grande César e Paulinho. Aí o que o Pedro Júnior faz? Como é que ele bateu? Mostra aí como é que ele chutou. Inclina o corpo
Esse é o Ribamar, esse não. O Ribamar bateu certo, tirando do goleiro. O goleiro fez uma grande defesa, foi iluminado. Agora, do Pedro Júnior, o segundo que o Luca deu para ele, na entrada da pequena área, o que o cara faz? Errou! Inclina o corpo e tal, bate por baixo da bola, manda na lua, pô. Dá um bico nessa desgraça e taca lá dentro. Era o jogo da classificação. Eu tenho uma pergunta pro senhor. Aí você percebe como é que é a diferença. Por que um é Cristiano Ronaldo e o outro é Pedro Júnior? Mas o Cristiano Ronaldo tem uma pergunta para o senhor. Se o Ribamar tivesse dado um bico naquela bola que ele chapou, ele faria o gol? Essa não. Essa do Ribamar não. Estou falando do Pedro Júnior. A bola que sobrou para o Pedro Júnior, eu nem sei se está aí na nossa edição. Como é que ele chutou? Faz aí, vamos ver. Que veio da Band lá do Oeste do Paraná. Agora, o Pedro Júnior, você viu o que ele fez? Não, mostra aí, vamos ver. Ele arrumou o corpo, né? O Luca pegou, fez toda a jogada, fez o trabalho mais difícil, deu para ele, faz Pedro Júnior. E aí ele inclina o corpo, né? E aí vem, pá, a bola vai por cima. Pô, eu, quando muito jovem, vendia picolé, era bom, mas eu queria um emprego fixo. E aí tinha lá uma empresa que vendia gás e entregava com aquela bicicleta, sabe aquela bicicleta? Coloca o bujão de gás e vai entregar. Eu fui lá, me candidatei ao serviço. A cesta do bujão era na frente ou atrás? Era na frente. Na frente. Aí o dono lá da loja me chamou lá, falou, olha, muito obrigado por ter nos procurado aqui, mas você é muito franzino, você não consegue, você não vai conseguir. Eu falei, não, eu consigo, não. Você pode, de repente, ter uma luxação na espinha aí e tal, né? Precisaria de um cara mais forte, mais parrudo para carregar o bujão. Você tem que pegar o bujão, colocar na bicicleta, levar lá na residência do cliente e levar o bujão, né? Entregar. Então tem coisa que não dá para fazer, cara. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, se você não tem competência para fazer, não se candidate a isso. É isso que eu estou dizendo. Era o gol da classificação. Tinha grande possibilidade, mesmo jogando mal, de sair lá de Cascavel com a classificação, porque esse time do Cascavel, com todo o respeito, não é nada de excepcional, gente. Vamos falar a verdade, ele exerceu uma pressão muito mais na base da correria, em cima da Ponte, a Ponte aceitou. E eu não vou cobrar aqui o Ivo Sec, que é interino, ele com o Nenê Santana. Agora, Ivo Sec, pelo amor de Deus, o Thales... 200 anos sem jogar. Aí o cara começar um jogo decisivo desse com o Thales, não quero jogar a culpa em cima do Thales, mas não era jogo para ele. Se era para jogar na retranca, então colocar os 3 volantes, pô. O Marco Júnior não estava no banco de reservas? Estava no banco de reservas, então entra com 3 volantes. Ou faz o serviço direito, ou então não faz, ué. Olha, Se entra com o Thales, acha que vai jogar no 4-4-2, então entra, dá um calor, vai pra dentro dos caras. Tem um ponto de nessa história aí. Não jogava com o Gilson Kleiner, não jogou ontem. Eu também não entendi porque em nenhum momento o Marco Júnior jogou. Eu não consigo entender. O Lupe disse que a informação é de que o Covid, ele acabou perdendo muita forma física, engordando. Por que ele não está muito fora? Por que ele foi pro banco? É a segunda que ele vai pro banco e não entra, cara. Então, é isso que eu não consigo... Você consegue explicar o André Luiz no time da Ponte? Não consigo. Eu disse isso ontem, você se lembra. Sem defesa, eu disse isso ontem. Você escalar o André Luiz num jogo desse, Gleger, não tem defesa, não tem como você defender o treinador. Olha, o Marco Júnior está fora de forma. Desculpa. Mas ele consegue jogar 60 minutos. Então coloca o cara, meu. Coloca o cara, depois você tem... Se o Marco Júnior tiver pior que o André Luiz, precisa rescindir o contrato do Marcos. Não, mas não tá. Não é possível. Não, o André Luiz não consegue, com todo respeito ao A culpa não é dele, hein? Um passe daqui no Batista. A culpa de quem contratou o André Luiz, não é dele, não. É muito equivocada a visão de jogo dele. Aliás, eu queria saber quem é que permite que esse rapaz continue na Ponte. Eu tenho uma curiosidade. O contrato do André Luiz termina no final do Paulista. Tá faltando pouco aí para a Ponte se livrar dele.